Nessa tendência já de termos cada vez mais liberação, números mais favoráveis da pandemia, isso nos propicia recebermos de volta ao estúdio aqui convidados importantes para debatermos os assuntos principais do país, né? Foi assim na segunda-feira com o secretário Edson Aparecido de Saúde, que esteve aqui no nosso estúdio. Hoje nós estamos recebendo o delegado-geral de polícia do estado de São Paulo, Dr. Rui Ferraz Fontes. Dr. Rui, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Bandeirantes para debater com os nossos ouvintes a segurança pública tão necessária e tão presente no nosso dia a dia. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes, é um prazer falar com os seus ouvintes. Queria falar sobre a pandemia, né? O que mudou no trabalho da polícia? As pessoas ficaram mais inibidas de ir até a delegacia por conta das restrições impostas? A delegacia eletrônica avançou durante a pandemia. Hoje, quem registra mais ocorrências? Um distrito policial ou a delegacia eletrônica? Olha, nós já vínhamos, antes da pandemia, alterando os nossos rumos para que se fizessem, ou as ocorrências fossem feitas através da delegacia eletrônica. A pandemia avançou e adiantou muito isso. Nós tivemos um investimento consistente por parte do governo nesse aspecto. Nós contratamos diversos técnicos e desenvolvemos um sistema que pudesse atender o cidadão através da delegacia eletrônica. Para os senhores terem uma ideia, aqui na capital, nos últimos 14 meses, 1.300.000 ocorrências foram registradas através da delegacia eletrônica e 500.000 fisicamente. Ou seja, nós atingimos aí 65% das ocorrências feitas através da delegacia eletrônica. No passado, não eram nem 20%. E os outros 80% eram registradas fisicamente. Então, isso significa que nós tivemos digamos assim, uma conscientização muito clara de que a população deve fazer, através dos meios eletrônicos, o registro. Isso diminui a importância dos distritos policiais? De forma alguma. Isso significa que nós vamos colocar aquela mão de obra, aquele recurso humano que a Polícia Civil tinha e que perdia no atendimento da população naquele primeiro momento, para fazer a investigação relacionada com essa reclamação da população. O que pode ser registrado hoje de forma virtual, doutor Rui? Todas as ocorrências podem ser registradas de forma virtual. Todas? Todas? Todas, com exceção dos casos em que a polícia prende em flagrante, e obviamente tem que apresentar fisicamente nos distritos, as ocorrências de sequestro, essas devem ser feitas fisicamente, e a gente tem muita atenção para as ocorrências em que há um caso mais sério, por exemplo, um estupro, que nós precisamos coletar todos os vestígios necessários para fazer a prova no caso. O roubo pode ser registrado virtualmente? Todos os casos podem ser registrados. Os roubos, os furtos. E isso tem trazido para a gente uma nova visão sobre a forma geral com que essas ocorrências têm sido registradas. Ou seja, a delegacia eletrônica tem a capacidade de enxergar todos esses registros de uma forma muito mais célere e distribuir a investigação policial e o policiamento de uma forma mais rápida também. Eu imagino também, delegado, que esse tipo de informação, por ser mais fácil de tabular, né, eletronicamente já pode vir, é roubo, é assalto, é furto, é carro, é sequestro. A polícia vai ter condições de ter um mapa das ocorrências muito mais claro e muito mais rapidamente do que tabulando todas essas informações de maneira manual ou como vinha sendo partilhado entre cada um dos distritos. Eu gostaria de saber se isso já está gerando alguma mudança na postura da polícia, na comunicação com a polícia militar, ou se esse é um passo que ainda precisa ser dado. Não, esse passo já foi dado. Nós conseguimos mergulhar muito em todas as informações que chegam à polícia militar e estão sendo transferidas de uma forma muito mais rápida para a polícia civil, que tem conseguido, com isso, preservar os locais de crime e coletar o vestígio, que é o primeiro passo que a polícia tem que dar para iniciar uma investigação. Isso mudou drasticamente. Obviamente nós não revelamos como fazemos as nossas investigações, claro. É um critério nosso, né?
mas nós avançamos muito nesse aspecto. E no sentido contrário, delegado, a Polícia Civil mandar essas informações para a Polícia Militar, mobilizar, por exemplo, 3 policiais que estão aqui por causa das informações que nós tínhamos. Demorava um mês, muitas vezes, para fazer esse tipo de mapa. Hoje, pode-se passar esses 3 policiais para o outro lado de um dia para o outro, ou ainda não. É isso que eu gostaria de ter também esses detalhes. É assim, o projeto todo, integral, ele é muito complexo. Mas uma das pernas desse projeto é o registro de ocorrência único entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Isso já está sendo implantado. Nós temos um sistema que nós chamamos de SPJ, que é o Sistema de Polícia Judiciária, em que a Polícia Militar compartilha todos os dados dentro desse sistema complexo de ocorrência única. O registro de ocorrência hoje ele tem um número só para o Estado inteiro. Ele não é mais dividido. E a Polícia Militar tem acesso a esses dados. Então ela pode fazer o planejamento dela de forma muito célere. Doutor Rui, a principal reclamação que chega da polícia hoje aqui dos ouvintes da Rádio Bandeirantes é em relação à quadrilha do Pix. É o assunto que mais movimenta a nossa audiência. Nós entrevistamos recentemente o Dr. Carlos Henrique Ruiz, que é titular da 3ª Delegacia de Dispositivos Eletrônicos lá do DEIC, né? Foi uma entrevista muito esclarecedora, ele trouxe dicas até para os ouvintes de como devem agir. Como é que a Polícia de São Paulo está enfrentando essas quadrilhas do Pix e o que vai ser feito para tentar dar um basta nessa situação? Olha, nós estamos enfrentando em diversos pontos de vista. O ponto de vista técnico e muito bem trabalhado pelo Dr. Ruiz é um ponto. O outro ponto, por exemplo, hoje nós temos mais uma reunião com o Banco Central, uma reunião virtual com o Banco Central, e nessa reunião nós estamos decidindo algumas questões que vão permitir que a gente troque informações com os bancos e os bancos troquem informações conosco para que a polícia consiga agir o mais rápido possível nesses casos. Essas ações já estão rendendo frutos. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm prendido muitas pessoas que estão praticando esse tipo de delito com o Pix. E com o termo de cooperação que nós vamos assinar com o Banco Central vai permitir que nós recebamos a informação dos bancos e dos clientes bancários e daquelas contas que são utilizadas pelos criminosos para pulverizar o dinheiro do Pix de uma forma tão célere que não vai dar tempo deles conseguirem o sucesso final, que é o recebimento físico do dinheiro. E para quem for vítima, vai mudar alguma coisa? Vai mudar muito, por quê? Porque, obviamente, eles não vão ter acesso ao dinheiro e vão ser presos. Isso vai inibir a prática desse delito com o objetivo Pix. Doutor Rui, houve uma mudança nas regras do Pix que foi implementada recentemente pelo Banco Central, restringindo, por exemplo, o valor máximo de transferência no período noturno. Isso fez alguma diferença? Fez alguma diferença. São diferenças que a gente pode encarar de forma positiva e de forma também negativa. A forma positiva é que diminuíram o número de ocorrências que vinham acontecendo, porque o criminoso também entendeu que é muito risco para ele manter a vítima por muito tempo no cativeiro. Mas aqueles mais audaciosos, mais atrevidos, na forma negativa, têm mantido a vítima por mais tempo no cativeiro e estendendo a consequência negativa do crime, né? Mas a Polícia Civil está preparada para isso e nós vamos dar um basta nisso com o tempo. Obviamente o resultado não é imediato, mas nós estamos cuidando para que isso melhore. Se não tiver a conta do laranja, o crime não vai se concretizar. Esse é o fundamento do golpe do Pix. Qual que é a dificuldade de chegar a essas pessoas, doutor Rui? Então, é justamente isso que nós estamos discutindo com o Banco Central. Já discutimos na reunião anterior e vamos discutir nessa. O que nós precisamos é de dados dessas contas laranjas e que elas sejam feitas de uma forma mais célere possível. E a outra ponta, que é a ponta que a Polícia Civil tem oferecido, hoje a Polícia Civil tem dados consistentes de todos os cidadãos brasileiros. E essas contas laranjas
ou elas são laranjas, onde se usa o indivíduo que efetivamente abriu com seus dados a conta, ou elas são falsas, foram abertas com dados de outras pessoas. Mas aí não tem uma falha no sistema bancário brasileiro, doutor Rui? Porque se essas contas são tão abundantes como parecem que são, não deve estar sendo difícil hoje em dia você, mal intencionado, conseguir abrir uma conta num banco qualquer, né? Isso. O que nós estamos oferecendo para os bancos? Uma forma deles previamente constatarem, através dos arquivos da Polícia Civil, se aquele indivíduo que está tentando abrir a conta é o indivíduo que está apresentando aquele documento. Nós estamos discutindo isso hoje. Com isso, e se a gente concretizar essa proposta, nós vamos, em tese, evitar muito estelionato, que é o crime básico com abertura de conta com nome falso, e vamos evitar também o laranja e a conta falsa relacionada com o Pix. Como é que isso vai ser feito? E eu posso adiantar a proposta e nós estamos ainda costurando para que isso seja feito. Nós vamos autorizar, através de um barramento no nosso sistema, quando o sujeito apresenta os dados para o banco, ele vai pôr o dedão dele lá, a impressão digital dele, ou vai tirar uma fotografia dele. Isso quem for abrir a conta. E quem for abrir a conta. Isso vai ser encaminhado para a Polícia Civil de forma eletrônica e a Polícia Civil vai dizer, não vai deixar entrar nos dados de qualificação nossos, mas vai dizer, essa pessoa é a pessoa do documento e o documento dele é verdadeiro. Ou essa pessoa não está correspondendo com os dados que ela está dando. Só isso, mais nada. É sim ou não. Tá certo? Para evitar que o estelionato em massa aconteça, para evitar que pessoas que estão entregando dados falsos para abertura de conta sejam impedidos que façam isso. Bancos e Banco Central têm se mostrado abertos a essa possibilidade, doutor Rui? Totalmente, eles estão interessadíssimos nessa possibilidade. Então são duas pontas, eles oferecem, na medida que haja a ocorrência, todos os dados do correntista que está sendo usado como laranja imediatamente para a polícia, para que a polícia intervenha. Número 1. Número 2, a constatação se o sujeito que está abrindo a conta, ele é efetivamente aquela pessoa do documento que apresenta ou não. Tá? E nós vamos precisar muito da imprensa, da divulgação da imprensa nisso, para mostrar que nós estamos tentando evitar o estelionato e tentando evitar golpes como esse do Pix. Outro crescimento registrado aí nos últimos meses, né, pelos dados da própria Secretaria de Segurança Pública em relação aos crimes patrimoniais, né, roubo, furto e principalmente o latrocínio, que é o que mais assusta quem está no carro normalmente ouvindo o Jornal Gente nesse horário. 44 latrocínios no ano contra 33 do ano passado, são os últimos números que eu tenho, o senhor deve ter até números mais atualizados do que isso. Por que subiu tanto o crime patrimonial em São Paulo? Vamos dar uma explicação primeiro do ponto de vista da estatística. O ano passado foi um ano completamente diferente dos últimos 100 anos, né? Obviamente que com a pandemia as pessoas não saíam na rua e, obviamente, isso acabava impedindo que as ocorrências de roubo acontecessem. O latrocínio é um incidente que acontece dentro da estatística de roubo. Se nós temos mais roubos, é mais provável que ocorram mais latrocínios. É estatístico. Como diminuiu demais o número de roubos o ano passado por conta da recolha do pessoal em seus lares, obviamente que esse ano, voltando a rotina normal da população, nós tenhamos mais roubos e acabem acontecendo mais latrocínios. Então, essa diferença enorme que está acontecendo entre 2020 e 2021 está relacionada especificamente com isso. Se esses números forem comparados com 2019, já não vai haver tanta diferença entre uma coisa e outra. Mas a polícia não aceita e não quer que ninguém seja vítima de roubo, muito menos vítima de latrocínio. Ô, Rui, a história do Pix que o senhor trouxe aqui é sensacional. Já temos a manchete, né? Então, que é fantástica aqui essa solução. E eu estou pensando aqui no seguinte. Na Assembleia Legislativa foi discutida uma solução... Não solução. Um factoide. Algo... que não poderia ser levado adiante, que agora certamente não será, que era restringir horário, tentar restringir o tamanho do uso do Pix, que seria uma solução preguiçosa e que não seria solução para algo que agora a polícia está dando.
junto com o Banco Central e com os bancos, uma solução. Pelo menos para esse momento é uma solução. E me faz pensar que hoje em dia tem muito policial, e o senhor já enfrentou isso recentemente, que usa a polícia para fazer propaganda, usa da sua função para fazer propaganda. Tem alguns até que contratam produtora, para depois tentar ser político. Como está se aproximando um ano de eleição, e aqui no Brasil é ano sim, ano não, eu tenho muita curiosidade em saber como é que a polícia, como é que a Delegacia Geral, enfim, como é que o comando da polícia vai lidar com esse tema que é cada vez mais presente e cada vez mais complicado. Por ser complicado é que eu pergunto para o senhor. Então, a Polícia Civil já encarou esse problema há um ano atrás. Ela não iniciou o trabalho para evitar que as pessoas que exercem a função policial deixem de entender que existem duas questões na vida dela. A questão profissional e a questão particular, privada da vida dela. Ela não pode misturar uma coisa com a outra. Nem usar a polícia de trampolim. Nem usar, muito menos usar a polícia de trampolim. Por conta disso, nós emitimos uma portaria no começo do ano passado, no começo de 2020. Essa portaria acabou sendo suspensa por ação judicial e depois a Justiça reconheceu que a portaria tinha que ter sua plena atividade para impedir que policiais utilizassem a polícia para essa finalidade. A portaria está em vigor. E por conta da portaria, nós estamos punindo aqueles policiais que ultrapassam o limite da divulgação privada em nome da Polícia Civil. E qual que é o limite, doutor Rui? Olha, o limite é: eu sou policial, eu executo minha atividade policial com a estrutura que o Estado emprega e eu não posso trazer isso para a minha vida privada. Eu não posso usar isso na minha vida privada. Esse é o limite. Mas teve policial que já foi punido com perda do cargo? Não, com perda do cargo não. Já ocorreram punições, repreensão, advertência e suspensão em relação a diversos policiais. Tá? Existem processos administrativos em andamento, né? Que podem até levar isso, não sei se vai levar, porque quem tem que definir é o Conselho da Polícia Civil. Absolutamente a Delegacia Geral não vai se envolver na decisão que o Conselho tomar, interpretando a portaria, as leis relacionadas com o comportamento, a conduta do policial civil e o fato concreto. Quem tem que decidir é a Corregedoria e quem tem que decidir é o Conselho da Polícia Civil. Mas a Polícia Civil não vai tolerar. E vou adiantar mais ainda. Nós, nos chefes de polícia, no Conselho dos Chefes de Polícia no Brasil, nós colocamos isso em pauta e agora nós vamos discutir e emitir um código de ética para a polícia do Brasil inteiro, a partir da reunião que vai acontecer agora no dia 1º de dezembro. Doutor Rui Ferraz Fontes, no estúdio da Rádio Bandeirantes hoje, delegado-geral de Polícia de São Paulo. Antes da gente terminar, queria perguntar para o senhor sobre uma questão que, olha, dia sim, dia também, está no nosso noticiário: roubo de fio de cobre. O que a polícia pode fazer para que isso não aconteça dessa forma tão constante, doutor Rui? Olha, eu posso adiantar alguns dados também relacionados com esse assunto especificamente, porque isso é terrível. Isso paralisa as operadoras de energia elétrica, isso paralisa as operadoras de telecomunicações. Semáforos, a CPTM, né? Sim. Pode atingir até o próprio metrô. Então isso é terrível. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos combatendo os receptadores, que são os ferros velhos. Constantemente nós estamos aprendendo material e prendendo pessoas que lidam com esse material. Mas mais do que isso, recentemente nós fizemos um trabalho, e foi um trabalho de caráter administrativo, para que as empresas de grande porte que compram fio de cobre para poder reciclar e transformar em fio, deixem de receber material que não tem uma origem clara. O que aconteceu desse período em que nós fizemos o contato? A maioria dessas empresas, inclusive, estão em Minas Gerais, tá? Não estão nem em São Paulo. Essas empresas deixaram de receber o material e 50% da atividade do furto de fio de cobre diminuiu. Nós derrubamos muito, só que o objetivo nosso é zerar.
porque ainda nós temos muito problema assim. De qualquer forma, nós estamos procurando o destinatário final para que ele não compre esse material. E eles efetivamente não estão comprando, tá? O que fez diminuir muito. Muito. Delegado, eu tenho uma pergunta de números. Qual é o tamanho da Polícia Civil hoje diante da necessidade? A gente sabe que o Estado tem limitações de contratação, o Estado tem limitações de dinheiro. Qual o tamanho da Polícia Civil e qual o tamanho que ela deveria ter, na opinião do senhor? Olha, a Polícia Civil hoje, nos seus quadros, ela conta com 34.500 cargos. Nós temos preenchidos quase 25 mil cargos. E temos um concurso que vai abrir ainda esse mês para 2.750 cargos de preenchimento e já preenchemos 2.750 do concurso passado. Obviamente que a Polícia Civil, com 34 mil cargos preenchidos, daria uma resposta muito mais eficiente do que dá hoje, por conta dessa vacância, que nós estamos tentando suprir. Essa vacância, ela não está relacionada com esse governo, nem com o governo passado. Ela está relacionada com 20 anos de governo que não preencheu esses cargos. Ou seja, o senhor tem quase um terço, um quarto De vacância. de vacância. E se o senhor preencher todos os cargos, a Secretaria da Fazenda vai ligar para o senhor e dizer o quê? Não, eles têm sido muito criteriosos e têm admitido os nossos pleitos com relação a isso. Eles não são contra, não. O problema é que cada preenchimento desse demanda um critério de escolha das pessoas, dos candidatos, que faz com que a gente demore muito tempo. Nós vamos iniciar um concurso hoje e nós vamos colocar esses candidatos na academia só em janeiro de 2023. Só em janeiro de 2023. Então, essa demora cria muita dificuldade. A demora de escolha cria muita dificuldade para trazer o pessoal para dentro da Polícia Civil. O que não deveria ter acontecido é, nos 20 anos de governo passado, terem deixado de preencher os cargos que era tão necessário na época. Delegado-Geral de Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, obrigado pela presença hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Foi muito bom conversar com o senhor.